Se tu nasceste para o impossível, se tu nasceste para o impossível, então não aceita viver uma vida medíocre espiritualmente. Não aceita viver uma vida medíocre financeiramente. Me dá um momento, eu falo para quem? Amém. Não aceita. O chamado de Deus para ti não é apenas para sobreviver nesta terra, mas é para manifestar o reino dele com poder e com santidade aqui na terra. Amém. Aleluia. Aleluia. A graça que te alcançou não é uma desculpa para você viver em pecado. Oh, glória a Deus, pastor. Estou gostando aqui neste nosso lugar. Isto aqui é um local de Santo dos Santos. Não é qualquer pessoa que pode vir aqui. Aqui é Santo dos Santos. Pastor, não muda mesmo essa posição. Pastora, deixa eu aqui assim. Você quer dançar, quer cantar? Fica ali mesmo, ali embaixo. Aqui sobe os sacerdotes. Não vem aqui atrás quando você está vivendo em pecado. Não estou fugindo do meu tema, estou dentro do meu tema. Amém, né? Quando José, estamos falando de José, ele fugiu do pecado. Quando José era um homem casto, era um homem rígido, era um homem que tinha força. Aleluia! Talvez com a juventude dele, ele poderia ainda satisfazer melhor a esposa do Potifar do que o próprio Potifar. Mas ele fugiu do pecado, porque ele tinha graça dentro dele. Ele sabia que Deus tem uma aliança com ele. Então ele devia manter o seu coração disponível a todo momento. Então neste local aqui é para pessoas que têm a graça, mantêm corações disponíveis e têm contato com o Rei dos Reis. Amém, né? Fica mesmo ali naquele lado. Não fica chateado. Mas mudaram aqui a posição por quê? Por que fizeram isso? Já não podemos subir ali. Não, não faça isso. Aquilo que o pastor decidir é aquilo que o Espírito Santo quer que a igreja possa fazer. Oh, amém? Quando Deus chamou Maria e Noé, escutem. E José, ele não olhou pelas circunstâncias, as circunstâncias humanas daquele tempo. Ele olhou para o propósito eterno que ele tinha para cumprir dentro deles. E assim como ele fez com eles, ele quer fazer comigo. Assim como ele está fazendo comigo, ele quer fazer também contigo de uma maneira maior e extraordinária, para que o mundo possa dizer verdadeiramente: esta é um filho de Abraão, é uma filha de Abraão. Aleluia! Se a Maria tivesse dado mais atenção ao medo do que a palavra de Deus, então o Salvador jamais teria vindo aqui na terra. Ela não deu medo, não deu olhar ou atenção ao medo. Ela não deu atenção na incredulidade, mas ela deu atenção naquilo que era o propósito de Deus. Se não tivesse cedido a corrupção do tempo dele, então ele não teria visto o livramento da arca. Se José tivesse se amargurado e se afastado de Deus, ou se entregado em pecado, então ele não teria salvo uma nação inteira que estava perecendo na fome. Hoje, Deus está te chamando para sair da zona de conforto, para abandonar o teu pecado oculto, para parar de negociar com o inimigo e para responder ao chamado com coragem e com fé. A graça que está sobre ti não é para te deixar parado. Embaixada, a graça que está sobre vocês não é para te deixar parado. Senhor Rubem Francisco, a graça que está sobre você não é para te deixar parado. É para você se meter em ação. Aleluia! Muitas das vezes Deus quer que você se coloque em ação para que Ele possa manifestar a tua grandeza nos olhos dos homens. Embaixada do reino de Deus, vocês têm uma graça muito grande. Ah, me dá um momento sem embaixada. Se você faz parte da embaixada, dá um grande amém para mim. Aleluia. Aleluia. A graça que está em vocês, embaixada, é para vos empurar a ganhar almas. É para vos empurar a interceder. É para vos empurar a pregar o evangelho. É para vos empurar. Aleluia. Está entendendo o que eu estou dizendo? É para vos empurar a servir e a viver de forma que o céu se manifeste na terra através de vocês. Amém. Deus está com sede, está buscando pessoas que se sacrificam. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então qual é o teu pecado que precisa te deixar? Qual é a pessoa que precisa te alcançar para o evangelho?
Cristo não para alinhar a graça que recebeste com o propósito de Deus. Meu irmão, quando a graça e o propósito de Deus se encontram, o céu invade a terra. Porque quando saiu lá o Gabriel, desce sobre a terra para encontrar a Maria, o vaso escolhido, aquilo era uma invasão, grande invasão. Quantas mulheres bonitas naquele dia disseram: não pode uma virgem conceber, como pode ser isso? Lá também do outro lado, aleluia. Deus diz assim: quando Ele está fazendo aqui alguma coisa, Ele também manifesta uma outra coisa lá do outro lado. E nós lemos ali naquela perícope da Bíblia que quando Maria foi visitada, Ele já tinha visitado lá com Zacarias, aleluia. Isabel recebeu também aquela que era chamada de estéril. Você que é chamado de estéril, você que é chamado de desempregado, deixa-me, eu quero te dizer no nome de Jesus, aquele Deus que eu sirvo, você vai sair aqui com um emprego. Você que é chamado de estéril, aleluia. A minha esposa está ali, ainda está aí, minha esposa. Não quero entrar do lado profético, deixa ainda de lado. Mas vou dizer uma coisa, ela está ali. Os médicos disseram que ela não pode ter mais filhos, não sei o que é tudo mais, cortaram trompas, nós soubemos. Mas eu disse: mamãe, se é mesmo eu o único teu marido, você vai ter mais filho. E pela graça de Deus, Deus nos deu mais dois. Aleluia. Aleluia. Eu disse: não pode, é impossível. Não é impossível. Nada é impossível a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui. Usa-me para cumprir o teu chamado. E que muitas almas sejam salvas por meio da minha vida. Aleluia. Eu tenho aqui algumas perguntas retóricas, meus irmãos. O que é que está te impedindo de viver o impossível de Deus? Será que é o medo? Será que é o pecado? Será que é o adultério? Será que é a culpa, a sensação de culpa? Porque tem pessoas que têm sensação de culpa continuamente. E aquilo faz com que a pessoa fique com medo. Aquilo desestabiliza a pessoa a avançar no reino de Deus. Então, será que esse sentimento de culpa? Será que é a falta de finanças? Será que é a falta do emprego que está te fazendo com que você possa viver o impossível de Deus? Será que é a sensação da incapacidade? Ou será que ainda não percebes que a graça de Deus é maior do que as tuas limitações? E o propósito dele é mais forte do que o teu passado. Amém. Geralmente, Arã quando está caminhando, saltando, os olhos dela olham para trás. O que o diabo faz? Como você é filho e filha de Deus, ele vai te apontar ao pecado do passado. Quando você se ajoelha, ele traz à memória aquele pecado do passado. Quando o pecado do passado passa na tua memória, automaticamente você se desestabiliza e já não vai conseguir lugar. Mas eu quero te dizer: não olha no retrovisor. Diga teu irmão: não olha no retrovisor, olha no vidro da frente. Aleluia. Aleluia. A minha propulsão para dar esse grau, como a graça de Deus encontra um coração disponível, o céu invade a terra e o possível torna-se realidade. Amém. As palavras-chave vão trazer nas minhas lições. Palavras-chave: a graça não te escolheu para coisas normais. Você está entendendo? Aleluia. A graça não te escolheu para coisas normais, mas a graça te escolheu para carregares os destinos sobrenaturais. Tem pessoas que estão aqui, aleluia, são transformadores de alta qualidade. Transformadores esses que quando você liga com uma corrente fraca, não liga. É por isso que você vê que quando as pessoas chegam e olham para você, não te conhece, mas está te gemer. A tua estrela brilha muito. A graça de Deus que está sobre você, aleluia. Olha,
Igreja, vocês estão comigo? Amém. Você está comigo? Amém. Olha, a graça de Deus é a coisa que deve nos levar a sermos orgulhosos. No positivo. E a sermos humildes ainda mais. Porque há pessoas neste país que têm melhores condições do que nós nós achamos graça que é do Rei dos Reis. Foi a estrela que guiou aqueles discípulos, aqueles magos. Não é uma outra coisa, mas aquela intensidade da estrela no meio das outras estrelas. O pastor já falou aqui nisso. Aquilo que disse, não, essa estrela é diferente. Vamos ainda tentar explorar essa estrela. E a tua estrela é diferente no meio da tua família. Eu quero dizer nessa manhã, você é um primogênito profético da tua família. Aleluia! Aleluia! Você está carregando destinos sobrenaturais. É por isso que você está passando naqueles momentos que você está passando. Aleluia! Outra palavra-chave: Deus não te chamou para fazer o possível com as tuas forças, mas para fazer o impossível com as forças dele. Não foste salvo apenas para escapar do inferno, mas para ativar o céu na terra. Nós fomos chamados para ativar o céu na terra. Nós somos agentes de Deus em cada terra. Quando Deus está olhando, Ele está com muito orgulho de nós. Orgulho positivo. Nós falamos em francês, Ele é fiel de nós. Ele tem estilo de nós. Eu podia ver naquele dia, quando os 3 hebreus estavam aí a tomar posição pela palavra, com o coração disponível, os anjos diziam: não, Senhor, eu vou descer para poder impactar, para poder matar o rei bem atirando aí na sarça ardente. Deus disse: não, isso não é o vosso negócio, é comigo. É por isso que aquela quarta pessoa que desceu lá dentro da sarça ardente era o próprio Deus. E é Deus que está tomando conta das suas situações. Tem situações que os outros não tomam conta. É Ele próprio que toma conta. Quando a graça encontra o propósito aí, nenhuma prisão, nenhuma rejeição, nenhuma limitação ou nenhuma falha podem impedir o cumprimento do teu destino. Eu tenho 3 lições que eu vou entrar rapidamente. A minha primeira lição é: o chamado é maior do que você. Diga, teu irmão, o meu chamado é maior do que eu. Aleluia. A minha segunda lição que eu vou abordar é: a graça é o combustível do destino. E se eu pegar a partir de Gênesis capítulo 6, no seu versículo 8. A primeira lição é de Lucas capítulo 1, versículo 34 a 38. E a terceira lição é: quando a graça e o propósito se encontram, o céu invade a terra. Assim como ele fez com José, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Qual é o objetivo do meu sermão? O objetivo do meu sermão é levar a igreja embaixada do reino de Deus a compreender que o chamado de Deus sempre envolve o impossível. Quando Deus chama, sempre há impossível. Envolve sempre coisas que são impossíveis dos olhos humanos. Mas que quando a graça divina encontra um coração disponível a cumprir o propósito, daí o céu se move na terra. E diante disso, despertar cada crente aqui da embaixada a abandonar o pecado. Eu não sei pregar um sermão sem falar do pecado. Não sei. Aleluia. Porque nós somos chamados a ser santos. Pois disse na vez passada aqui, a primeira coisa quando você entra na presença de Deus, você não vai encontrar o poder dele. A primeira coisa quando você entra na presença de Deus, você não vai encontrar a graça. Você vai encontrar a santidade. É por isso que lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías entrou lá no templo, lá na presença de Deus, ele ouviu os anjos cantando: poderoso, poderoso, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi assim? Era? Santo, santo, é Deus Todo-Poderoso, por toda a terra está cheia da sua glória. Viver em santidade, permanecer firme no propósito e engajar-se ativamente na missão de ganhar almas para Cristo. Vamos entrar na primeira lição. O chamado é maior do que você. Conforme nós lemos aqui em Lucas capítulo 1, versículo 34 a 38. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço
digo, foi a Igreja Católica que disse para não ler os livros apócrifos. Porque há algumas coisas dos livros apócrifos que constam também dentro da Bíblia. Você, se for em Judas, o penúltimo livro da Bíblia, está falando que Enoque é o sétimo. Aleluia! Quando você verificar em Gênesis, você nunca vai encontrar lá as coisas que está falando em Judas. Não vai ver isso. Você vai ver apenas que Enoque caminhou com Deus, lá em Gênesis capítulo 5, e Deus o arrebatou. Mas tem coisas lá que falou-se nos livros apócrifos, então que não se fala na nossa Bíblia. Eu vou ler livros apócrifos. Conforme estava dizendo ali, Maria estava lendo o livro, Maria tinha 15 anos quando recebeu aquela visitação. José, o seu marido, tinha 46 anos naquela época. Maria não conhecia homem algum. E aqui eu quero dizer versículo 35, versículo 35, a carta foi embora, né? Versículo 35, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti. Este é versão Almeida ACF, Almeida corrigida e fiel. Muito bem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O anjo não diz que vai descer sobre uma outra pessoa, mas vai descer sobre ela. Aleluia. Amém. Tem certas graças, certas coisas que Deus vai fazer na tua vida, que não vai fazer na vida da outra pessoa. Aleluia. É por isso que eu tenho que pedir de novo, embaixada, respeitem e aceitem a graça que cada um tem. Amém. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de dizer será chamado Filho de Deus. Então, irmão, se Deus te chamou para algo que consegues realizar sozinho, então provavelmente aquilo não é o chamado de Deus. Maria não poderia conseguir realizar aquilo sozinha. Era necessário uma intervenção divina. Era necessário uma intervenção sobrenatural. O chamado de Deus sempre será maior do que a tua capacidade. Sempre será mais alto do que o teu alcance. Aleluia! E mais profundo do que a tua compreensão. Maria não conseguiu. Como vai fazer isso? Mas recordem, Maria não perguntou isso ao anjo com intuito de incredulidade. Ela perguntou aquilo porque aquilo era algo maior, que aquilo estava acima da sua compreensão. Maria era uma jovem e uma pessoa anônima, talvez também improvável, mas ela recebeu o maior chamado da história: gerar o Filho de Deus. Ela perguntou ao anjo: como você fará isso? A resposta do anjo era: descerá sobre ti o Espírito Santo. Amado irmão, amadas irmãs, se o que Deus te pediu não te assusta, então é porque ainda não entendeste a grandeza do que Ele quer fazer através de ti. Eu estou a dizer, se o que Deus te pediu para fazer não te assusta, é porque você ainda não entendeu a grandeza daquilo que Ele quer fazer contigo. Maria entendeu a grandeza daquilo que Deus quer fazer com ele, aquilo lhe assustou. Como é que isso vai se fazer? E aqui a Bíblia vai nos falar, vai nos mostrar que o chamado de Deus expõe a nossa limitação para que a glória seja toda dada a Ele. Deus não precisa da tua capacidade, Ele precisa apenas da minha entrega e da tua entrega. Maria ouviu o anúncio impossível, gerar o Filho de Deus, sendo ela uma virgem. Recordem que Maria não tinha experiência, ela não tinha preparo humano, aleluia. Ela não era, aleluia, não era uma mulher que já tinha dado a luz. Talvez não vivia numa casa, não tinha bebê, não tinha experiência. E ela não tinha explicação lógica, mas ela tinha uma promessa. Esta promessa é a promessa do Espírito Santo. O Senhor não procura pessoas que são especialistas. Por mais que nós tenhamos muita teologia, tenhamos muitos diplomas em
fizeram teologia, mas pregaram poderosamente. Aleluia! Eu não estou a encorajar a mediocridade, nem também estou a encorajar a ignorância. Teologia é bom, é muito bom fazer a teologia, mas tem muitos teólogos que não têm o batismo do Espírito Santo, porque quem prega é o Espírito Santo. Aleluia! Quando Maria perguntou como você falar, isso não é incredulidade, como Paulo disse, mas foi sede de entender o mover daquilo que Deus queria fazer na vida dela. E a resposta foi clara: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Versículo 36. Versículo 36, irmão. E eis que também Isabel, tua irmã, tua prima, desculpa, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ela já tinha promessa. Ela era chamada de estéril. Eu estava meditando nesta madrugada a respeito disto. A Bíblia está a mostrar que nenhuma pessoa da família da Isabel sabia que Isabel estava grávida. Olha, quando eu vi aquilo, eu disse: meu Deus, mas ninguém sabia. A Bíblia foi embora. Ninguém sabia que ela estava concebida. Aquilo era escondido. E não tem certos segredos. Vamos dizer uma coisa: tem certas coisas que Deus já fez ou está fazendo na tua vida. Você não precisa, olha, desculpa, não me entende mal. Você não precisa ainda testemunhar. Espera para que aquilo chegue na sua maturidade. Até a maturação, daí você pode vir testemunhar. Para que o diabo não venha estragar aquilo que já está começando a ser bom. Amém. Aleluia! Eu vi aquilo, a família dele ninguém sabia. Aquilo era escondido. E a Maria saiu da casa dela, lá do José, para ir ficar com a Isabel, a sua prima, durante 3 meses. Irmão, leia aquela história, vai nos abençoar bastante. Bastante. E este também, Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice. Esse Deus fez conceber uma mulher na velhice, na fase da menopausa. Já não havia períodos, mas ela concebeu mesmo assim. Ela era chamada de estéril. Ela era chamada de muitos nomes, assim como você também é chamada de muitos nomes. Deus muitas vezes confirma o nosso chamado, mostrando o que Ele já fez na vida de outras pessoas. Deus fez isso na vida de Maria, mostrando aquilo que Ele fez na vida de Isabel. O testemunho de Isabel é uma prova de que Deus, o Deus que chamou, é o mesmo que realiza. O impossível não é obstáculo para o Senhor. A esterilidade, a velhice, não é obstáculo para o Senhor. Essa velhice da Isabel não anulou o propósito que Deus tinha. Vocês viram que Deus teve que tornar Zacarias mudo quando Zacarias duvidou daquilo que foi feito. Zacarias tinha incredulidade, viu a grandeza e duvidou. Como pode ser? Ele era sacerdote, mas um sacerdote sem fé, um pastor sem fé. Mas graças a Deus vocês têm um pastor que tem fé, um pastor com experiência. Aleluia. Vou dizer uma coisa, irmão: o que nos faz pregar é o Espírito Santo e a experiência que nós temos. Porque a experiência que Deus nos dá é um posto de âncora. Você sabe que não estou aqui, peguei aqui. Quando vai acontecer qualquer situação, Deus, tu fizeste aquilo naquela vez. Quando Deus quer operar, Ele muda até a etiqueta, Ele muda até a máscara da velhice que colocaram sobre você. Ele arranca aquela máscara. Tem mulheres bonitas, meus irmãos, mas hoje em dia, quando homens passam ao lado dela, os homens não conseguem ver a beleza. Estamos vendo uma velha. Sobretudo em África tem muito isso. Mulheres bonitas, virgem até 35 anos, virgem, conheço. Mas nenhum homem lhe aceita, nenhum homem lhe olha. Você olha, bem bonita. Essa mulher é muito bonita. Mas por que não tem marido? Lhe vestiram máscara da velhice. Eu quero te dizer nessa manhã, se você não é casado, essa máscara da velhice que colocaram sobre você, caia por terra no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Caia por terra.
fortalecer a fé de muita gente. O que você está passando de momento é para você fortalecer a vida das outras pessoas. Você está na escola de Deus. Deus também tem mãos. Deus tem a mão esquerda, tem a mão direita. Muitas das vezes, quando as coisas estão correndo bem, você está na mão direita de Deus. Ele vai te sustentar. Mas quando te coloca na mão esquerda, é a mão da provação. É a escola onde Deus está te ensinar, onde Deus está te moldar, para que Ele possa tornar o impossível possível. Aleluia, igreja. Amém. Quando o medo tentar roubar a tua fé, lembra-te, meu irmão, dos testemunhos que Deus já colocou diante de ti. Lembra-te daquilo que Ele fez para outra pessoa. Diga: Senhor, se tu fizeste para aquela pessoa, também podes fazer para mim. Sim, pode. Olha para as Isabéis que não concebiam, que Deus deu filhos. Ouvi aqui o testemunho desse irmão, me tocou muito. Da sua irmã. Irmão, no nome de Jesus Cristo, aquele filho não mora mais. Que não haja mais terceira morte. Olha aquele irmão, deu testemunho. É você. Que não haja mais terceiras mortes. Que não haja mais, no nome de Jesus Cristo. Diga a tua irmã ou tua prima, diga para ele: receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Porque tem famílias que têm pactos diabólicos, satânicos, para interar. Mas tem que haver um basta. E nós temos a capacidade de dizer um basta para isso. Aleluia. Oh, o mesmo Deus que abriu o ventre da estéril da Isabel, que era Isabel, é o mesmo Deus que vai abrir as portas. É o mesmo Deus que vai abençoar você. É o mesmo Deus que vai te dar aquilo que você precisa. Mas será que você está com o coração disponível? É essa a questão. Para de se ver pelo que o mundo te chama. Para de se ver pelo que o mundo te chama. O mundo te chama de fraco. O mundo te chama de incapaz. O mundo te chama de estéril, infeliz. Mas Deus está te chamando de valente. De outra maneira, a história esse profeta, quando Gedeão, irmão, Gedeão viu a grandeza do exército. Aleluia. Gedeão olhou e disse que não, eu não consigo. Mas uma coisa, Deus me chamou meu valente guerreiro. Aleluia. Aleluia. Foi Deus que ele incentivou. Ele olhou, mas como é que eu sou fraco? Deus está me chamando de valente. É por isso que muitas das vezes, pastor, há necessidade de encorajar o povo. Pastora, há necessidade em nossas casas, mesmo que tenha uma fraqueza nos nossos filhos, às vezes eles nos irritam, mas uma coisa é certa: tem que dar uma palavra para levantar a moral deste filho, desta filha. Aleluia. Porque aquilo que te dizem que você é aquilo que você vai se tornar. Porque quando você diz sempre para quem não, você é fraco, você quando aceita aquelas palavras se tornam uma semente. Você é fraco, eu também sou fraco, eu sou fraco. E você vai continuar fraco para toda a tua vida. Muito importante dizer boas coisas aos filhos. Muito importante dizer boas coisas, ouvir boas coisas. Quando alguém te dizer alguma coisa, não, você é isso, aquilo que é negativo, você corta rapidamente. O testemunho do outro hoje, da outra pessoa hoje, deve ser o combustível para o teu chamado amanhã. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Deus muitas das vezes confirma o nosso chamado, mostrando o que Ele já fez na vida das outras pessoas. O testemunho da Isabel é uma prova de que o Deus que o chamou, ou que a chamou, era o mesmo Deus que era capaz de realizar para Maria. O impossível não era um obstáculo aos olhos de Deus. Nem tampouco a esterilidade era um obstáculo. Nem tampouco a velhice não anulava o propósito que Deus tinha. E quero concluir com essa palavra para esta perícope. Deus quer transformar a tua história de impossível em um testemunho vivo para fortalecer a fé das outras pessoas. O chamado de Deus não depende do que tu tens, mas depende daquele que está contigo. Tu não precisas, muitas das vezes, mamãe, não precisa entender todos os detalhes. O vídeo testemunho da vez passada me tocou muito. Não precisa entender todos os detalhes, porque que rejeitaram, porque que não entenda tudo. Tu não precisas crer na fidelidade.
de quem é que te chamou. O teu impossível de hoje é o testemunho de amanhã e de muita gente. Aquele testemunho de muita gente. Aquele impossível que você vê hoje é o testemunho de muita gente. Versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Seu chamado tem que assustar, meu irmão, é porque o mesmo não vem de ti, mas o mesmo vem de Deus. Se você se sente pequeno diante do chamado, então lembra-te disso. O tamanho da tua missão é proporcional ao tamanho que te enviou. Porque Deus tem um tamanho grande. Igreja, está comigo? Amém. Eu estou sentindo uma atmosfera de tristeza. Eu não quero essa atmosfera. Eu sou muito alérgico nas atmosferas. Não fica triste como se você está abandonado. Não. Aleluia. O mesmo Espírito Santo. Eu acho que esse fundo também que vocês meteram está criando um ambiente de tristeza. Não quero ambiente de tristeza. Eu não gosto de pregar mesmo sem fundo. Só gosto de fundo quando eu estou nas reuniões de combate espirituais. Me perdoa aí, irmão. Pode tirar o fundo, obrigado. Quando estou nas reuniões de combate espiritual, de oração, aí eu gosto de fundo. De momento não. Quero levantar ainda a moral. Se tu der um fundo que levanta a moral, melhor ainda. Amém, né? Amém, igreja? Estou dando a sequência daquilo que o pastor estava falando aqui. Amém, né? Irmãos e irmãs, hoje Deus te convida a dizer como Maria: eis aqui a serva do Senhor, que me seja feita segundo a tua palavra. E quando disseres isso, daí não esperes que tudo seja fácil. As coisas não vão ser fáceis. Aleluia! O chamado de Deus, seguir a Deus não é fácil. É algo muito complicado, é algo muito duro. E quando você vir que quando você estiver no caminho do dever, e que você está servindo a Deus como Deus quer, e as coisas estão se tornando cada vez mais duras, é porque você está no caminho certo. Avança. Aleluia! O chamado que é de Deus não é um chamado que vem com facilidade, mas é um chamado que vem com muita dificuldade. Mas lá para frente você vai dizer: glória a Deus, aleluia, valeu a pena ter passado por isso. Aleluia, glória a Deus. Lição número 2. A graça é o combustível do destino. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em meio a uma geração corrompida e violenta e distante de Deus, havia um homem que não apenas acreditava em Deus, mas havia um homem que vivia na terra para agradar ao Senhor. Este homem era Noé. E nesta perícope a Bíblia está nos mostrando aqui: porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia está nos mostrando que a graça aqui não é apenas um olhar de misericórdia. Não. Aleluia. Não é apenas um olhar de misericórdia, mas é uma intervenção divina. É uma intervenção divina que capacita. Porque Noé não tinha nenhuma capacidade. Na vida de Noé, ele não via nenhuma arca na sua vida. Ele não via nenhuma chuva na sua vida. Aquele olhar de Deus a Noé não era olhar de misericórdia. Você está me entendendo? Nem todo olhar de Deus sobre ti é olhar de misericórdia. É um olhar para poder te capacitar. Are you with me? Yes. Para te capacitar a fim de cumprir um propósito que os outros acham impossível. Amém. Eu vou te dizer que tudo quanto alguém pode fazer na terra, você pode dizer: eu também consigo fazer. Porque se ele é ser humano, você também é ser humano. Se ele fez, você também pode fazer. Tira a incapacidade. Glória a Deus. Foi a graça que capacitou a mente. Foi a graça que capacitou os músculos de Noé. Foi a graça que capacitou o fogo de Noé para construir a arca. E que ele nunca tinha visto antes na sua vida. Noé não sobreviveu
de Deus te capacita também nesta manhã. Aleluia. Aleluia. A graça não é culpa para o pecado, mas é uma força para andar em santidade e permanecer no propósito, mesmo quando o mundo inteiro caminha em direção contrária. Aleluia. Mas esse gajo, você sempre na igreja, mas olha na tua vida como é que está. Eu vou continuar sempre na igreja, e sei que a minha vida já está mudando. Não é que a minha vida vai mudar, mas a minha vida já está mudando. Aleluia. Muitas das vezes eu gosto da pregação, pastor, eu gosto da pregação do Jogo Alonso. Eu estava acompanhando a pregação dele enquanto eu ia para o serviço na sexta-feira. Uma pregação muito boa, que me inspirou tanto. Muitas das vezes nós somos tão negativos de que nós até subestimamos o poder que Deus tem para realizar as coisas. Nós estamos sempre negativos. Nós nos alimentamos da nossa dieta. Nós devemos trocar a nossa dieta diária. Se você não gosta de tomar leite, porque leite causa disenteria, para de tomar o leite para não te causar disenteria, porque você vai ter a desidratação do teu corpo e você pode morrer. É a mesma coisa espiritualmente. Mamãe está ali, mamãe de vermelho. Nós devemos mudar a nossa dieta. Se nós somos pessoas negativas, toda hora a pensar mal, a pensar que isso vai dar errado, mamãe, papá, vai dar errado. Muda a tua dieta. Começa a entregar no teu estômago espiritual. Os alimentos são propícios para que você possa avançar em fé e de valor em valor. Amém, né? Pensamento positivo é muito importante. É isso que a ciência chama de pensamento positivo, mas a Bíblia chama de fé. Amém, né? Aleluia. Glória a Deus. A palavra-chave desta lição: a graça não apenas te livra do julgamento, mas ela te conduz até o cumprimento do teu destino em Deus. Porém, não é a sua graça aos olhos do Senhor. Em tempos de decadência moral e espiritual, não seja apenas mais uma ou um dentro da multidão, mas seja como Noé, que achou graça porque ele andou com Deus. Não dependa da tua própria força para cumprir o chamado. Não, você não precisa depender da tua força. Não, eu consigo, eu vou fazer esse chamado. Não é por força, mas é pelo poder de Deus. Dependa sempre da graça de Deus. Pois o que começou na graça só será concluído pela graça. Permita que a graça de Deus molde o teu caráter. Permita isso. Que a graça de Deus sustente a tua fé e te mantenha no caminho, mesmo quando as vozes ao redor de ti dizerem que isso é impossível para ser realizado. Porque há muitas vozes, mas eu quero que você ouça a voz. Há muitas vozes ao redor, mas ouça a voz. Aquela voz é a voz de Deus, a voz da fé. Tem pessoas que andam contigo, tem pessoas que têm graça de Deus, mas porque ele anda sempre com pessoas que são negativas, aquela pessoa acaba por abafar até a graça que está dentro dela. Você vai ver que certos objetivos que você traçou para cumprir até na data X, você chega naquela data, você olha para trás, você vê que nem cumpriu nem a metade daquilo. Então você sabe andar com quem? Porque muitas vezes nós andamos com pessoas que vêm para abafar a graça que nós temos, vêm para abafar os nossos planos. Se você anda com um cão, o cão tem cheio de pulgas, automaticamente você também terá pulgas. Saiba com quem você anda. É muito, muito importante. A graça te sustenta quando todos te chamam de louco, mas Deus te chama de justo. Aleluia. Uma frase que eu escrevi aqui: a graça é um combustível que te leva aonde o esforço humano jamais conseguiria te conduzir. A graça de Deus não apenas te livra, mas ela te empurra para o centro do propósito. A graça de Deus. Lição número 3 para terminar. Quando a graça e o propósito se encontram, o céu invade a terra. Aqui nós vemos que é José. José era um dos filhos de Jacó, que é Israel, que foi rejeitado
pelos seus irmãos. José passou por momentos muito difíceis, momentos que ele até duvidava mais dos seus sonhos. Mas será que é porque eu vi aquilo? Será porque eu mostrava, falava com meus irmãos e tudo? Mas uma coisa é certa: a graça que José recebeu não era apenas a graça que ele recebeu de Deus, mas é uma graça que ele recebeu também do seu pai, porque era o filho mais amado do seu pai. Jacó sabia o que estava dentro de José, e Deus também sabe o que está dentro de você. E todo que é verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas. Ele sabe que dentro dessa ovelha tem uma certa graça de Deus dentro dele. E muitas das vezes, meu irmão, quando você vira o pastor te apertar muito, não é porque o pastor está querendo o teu mal, o pastor quer o teu bem, porque ele sabe que você tem uma graça, que quando o inimigo te conseguir, ele pode te perder e você pode perder a tua vida. Não sei se você está me entendendo? Então Jacó era quem? Que sempre protegia seu filho José. Ainda mais fez uma vestimenta de 7 cores para entregar somente a José, enquanto os outros irmãos não tinham aquela vestimenta. Aquilo causou inveja. E vocês conhecem a história, o pastor nos contou aqui acerca da história. Ele foi parar lá no Egito. Deus sabe por que ele está te enviando para o Egito. Porque certas vezes a tua grandeza não está em Israel, mas a tua grandeza vai se manifestar lá no Egito. A grandeza de José não se manifestou lá em Israel, mas a grandeza de José se manifestou lá no Egito. Aleluia! Ele nasceu lá, mas Deus teve que tirar lá de Israel para levar para o Egito. É por isso que eu me recordo de uma coisa que alguém me tinha dito. Muitas das vezes, pastor João Batista, Deus quer nos abençoar, Deus quer cumprir o propósito dele, mas nós nos mantemos no país onde nós nascemos, na província onde nós nascemos. A necessidade de nós sairmos de lá para que Deus possa nos abençoar. Até Jesus de Nazaré, irmãos, não morreu em Nazaré, lá em Galileia. Jesus teve que sair para morrer num outro sítio. Morreu onde? Jesus morreu onde, igreja? Oh, igreja, Jesus morreu onde? Eu sei, Jesus morreu onde? Morreu em Jerusalém. Ele não morreu em Nazaré, não. Ele saiu, porque ele até disse que nenhum profeta é filho da sua própria pátria. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, quero pegar uma aplicação homilética aqui nesta perícope. O propósito de Deus nunca é frustrado pelas intervenções humanas. O propósito de Deus, pelo contrário, ele transforma ataques em plataformas. O propósito de Deus transforma as injustiças em oportunidades. O propósito de Deus transforma as traições em promoções espirituais. José não somente sobreviveu a uma traição ou a uma escravidão e a uma prisão, mas ele floresceu em meio de tudo aquilo que a graça moldou o seu caráter até o momento do cumprimento do propósito que estava dentro dele. Quando a graça e o propósito se alinham, até o que parecia ser o fim se torna um instrumento de salvação para muita gente. Assim como se tornou um instrumento de salvação para muitos daqueles israelitas que eram os filhos de Jacó lá no Egito. O plano de Deus é maior do que qualquer ofensa. O plano de Deus é maior do que qualquer traição que você sofreu. E Deus é especialista em reescrever histórias apagadas. Aleluia! Ele é especialista em escrever histórias apagadas para a própria glória dele. Tem muita gente aqui que tem uma história que Deus começou a escrever, mas por causa de um certo caminho que você seguiu, aquela história ficou quase apagada. Mas vou te dizer uma coisa: Deus não é aquele que chapa as histórias. Antigamente nós usávamos aquela linguagem de chapar. Quer dizer que eu pego esta Bíblia, tem um desenho, pego uma folha em branco, vou chapar. Não sei se a igreja consegue me entender. Está entendendo, hein? Vou chapar. Não, Deus não chapa. Mas Deus tem a real, a verdadeira história. Daquilo que apagaram sobre você, Deus é capaz. E ainda quer te dizer que Ele está em ação,
transformando aquela história novamente. Aleluia! Quando a graça e o propósito se alinham, até o que parece ser impossível, até o que parece ser o fim, torna-se instrumento para a salvação de muita gente. Oh, glória a Deus! Obrigado, Jesus. Quando eu penso que eu fui pecador, ou já não sou pecador, eu digo, Senhor, muito obrigado. A graça que transforma, a graça transforma a dor em um ministério, e o propósito transforma a ferida em um testemunho. Para de olhar para as tuas feridas, para de olhar para os teus sofrimentos. Vou terminar agora. Para de olhar nas tuas decepções, nas quedas, nas derrotas. Começa a enxergá-las como parte do processo para alcançar o propósito. Não permita que mágoas, que as ofensas roubem a tua sensibilidade espiritual. José não manteve rancor, mas ele manteve o coração alinhado com Deus. Entenda que o mal que te fizeram pode ser o propósito, aleluia, pode ser o próprio caminho que Deus está usando para cumprir a promessa dele sobre a tua vida. É necessário que você passe nisso. Mantenha-te fiel no poço, mantenha-te fiel lá na prisão, porque o mesmo Deus que permitiu essas fases em tua vida é o que vai abrir a porta do palácio. Assim como Deus abriu a porta do palácio para José, alguém que estava lá no poço, lá na outrora, num poço, mas lhe tiraram do poço, lhe venderam ao Potifar, mas aquele caminho era caminho do trono. Antes de chegar ao trono, José teve que passar na prisão. Se a prisão não existisse, José não poderia passar no trono. Aleluia. Nós podemos ficar de pé, por favor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero concluir com isto. Oh, Deus. Chamados para o impossível. Quando a graça encontra o propósito, o seu nome é a terra. A Bíblia está dizendo em Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, nem te espantes, meu irmão, anda sem medo a partir de agora, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E a Bíblia acrescenta lá para terminar com Josué, capítulo 24, versículo 15, ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão além do rio de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Irmão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para que o impossível aconteça na minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para que o impossível aconteça na minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E diante desse chamado, e diante desta missão, diante desse propósito eterno, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer na igreja, por favor, eu quero que você repita isso comigo antes de nós orarmos. Eu sou salvo. Diga com convicção, com fé. Aleluia. Convicção, com fé. Eu sou salvo. Abençoado. Próspero. Resgatado. Perdoado. Saudável. Completo. Talentoso. Criativo. Confiante. Seguro. Disciplinado. Focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceite e aprovado. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não estou abaixo da média. Eu não sou medíocre, mas eu sou filho de Deus Altíssimo. Para as senhoras, diga: eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu me
meu pianista, por favor. E que agora, igreja, diga comigo, e que agora, diga o fraco, forte sou, diga o pobre, rico estou, diga o cego, posso ver. És o que Deus fez por mim. Hosana, Hosana ao Cordeiro que venceu. Hosana, Hosana. Jesus Cristo é o nosso Rei. Irmão, irmã, que essa seja a tua confissão. Aleluia. Aleluia. Eu quero cantar uma canção convosco para terminar. Por favor, conecta sua canção. Digo fraco, forte sou. Eu quero que vocês conheçam. Diga ao céu, posso ver, forte sou, és o que Deus fez. Hosana, Hosana, Hosana ao Cordeiro que venceu. Hosana, Hosana, Hosana. Jesus Cristo é o nosso. Oh, diga, diga o fraco, forte. Oh, diga, diga o pobre, rico estou. Diga ao cego, posso ver. Deus o que Deus fez. Oh, Hosana, Hosana ao Cordeiro que venceu. Hosana, Hosana, Hosana. Jesus Cristo é o nosso. Terceira estrofe dos teus lírios. Nos teus lírios mergulhei. E meus pecados eu lavei. E meus pecados eu lavei. Lá do céu verás, perdão. Lá do céu verás. E salvação por teu amor. Salvação por teu. Oh, Hosana, Hosana, Hosana. Jesus, Cordeiro. Hosana, Hosana, Hosana. Jesus Cristo é o nosso. Nessas águas subirei. Nessas águas subirei. Para os braços do meu Deus. Para os braços do meu Deus. Cantarei nessa canção. Cantarei nessa. Oh, Jesus me libertou. Oh, Jesus me libertou. Oh, Hosana, Hosana, Jesus ao Cordeiro que venceu. Hosana, Hosana, Jesus Cristo é o nosso. Com nossos olhos fechados, sussurre comigo. Irmão, irmã, com teus olhos fechados, a atmosfera de oração, enquanto eles continuam usando. O Senhor nos chamou para algo maior do que nós mesmos. Um chamado que ultrapassa a nossa força e ultrapassa a nossa compreensão. Assim como Maria experimentou, assim como Noé perseverou, e assim também como José triunfou. Deus não está chamando capacitados, mas Ele está capacitado, Ele capacita, está capacitando
chamados. E é nessa aliança entre a graça divina e o propósito eterno que o impossível se torna possível. E que o céu invade a terra e que as vidas são transformadas. Hoje Deus nos deu esta palavra clara, forte e poderosa, que ecoa desde os tempos de Josué para as nossas vidas. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Emma Church, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão despreparados. Vocês nem tão pouco estão desamparados. Vocês têm um Deus que vai à frente, um Deus que vos compra com a sua graça, um Deus que transforma vossos medos em coragem e vossas fraquezas em forças. E diante desse chamado em Church, diante dessa missão, diante desse propósito eterno, o Senhor vos desafia. Escolha hoje a quem vocês servirão. Porém, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Esse deve ser um convite, meu irmão, minha irmã, para uma decisão radical, para uma entrega total, ao abandono do pecado e para a obediência plena. Emma Church, é tempo de abandonar as desculpas, é tempo de abandonar as sombras do passado e as cadeias da incredulidade. É tempo de viver a fé verdadeira, de testemunhar com coragem, de ganharem almas em massa para o reino de Deus. É tempo de vocês serem luz que brilha em meio às trevas dessa cidade de Luanda. Emma Church, vocês nasceram para o impossível, porque o Deus do impossível vive dentro de vocês. Por isso, levantem-se com coragem, renovem a vossa aliança com Deus e digam à igreja: eis-me aqui, Senhor. Usa-me para cumprir o teu propósito, para que a graça que me alcançou alcance também os outros. Glória a Deus. Fale com 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 Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Que Ele te capacite. Que Ele te capacite. Fale com Deus. Fale com Deus. Não seja pesado na atmosfera. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Aleluia. Fale com Deus. 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 Aleluia. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus, igreja. Aleluia. 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 Oh, Santo. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que há de vir. Pai amado, entramos na tua presença neste momento com o coração quebrantado e uma alma sedenta no teu Espírito. Somos teus chamados e reconhecemos que o teu chamado é maior do que nós e que a tua graça é o combustível que nos sustenta. E quando a graça e o propósito se encontram, o céu verdadeiramente invade a terra. Senhor Deus, conforme a tua palavra nos lembra em Josué, lá no capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Neste instante, oh Deus, enquanto a igreja está orando, Pai, eu rogo que eles rejeitem o medo, que eles rejeitem a dúvida e a vergonha e toda força que tenta desafastar do teu propósito. Senhor, que eles escolham hoje livremente tomar a decisão de ser corajoso, ser perseverante e fiéis, assim como Josué declarou diante de Israel: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós também hoje renovamos este compromisso, Senhor, declarando com voz forte e coração rendido: Senhor, eu escolho te servir de todo o meu coração, de toda a minha alma,
nos capacite a cumprir nosso chamado, meu Pai. Mesmo quando parecer impossível, Senhor. Porque o Deus do impossível está conosco, Pai. Oh, Pai Celestial, nós nos afastamos de todo o pecado que nos impede de avançar. Nós rejeitamos toda a amargura, nós rejeitamos toda a inveja, nós rejeitamos toda a preguiça espiritual, nós rejeitamos todo o desânimo, Pai. Restitui, Pai Celestial, a alegria da salvação, Pai. Restitui a alegria da salvação. Renova, meu Pai, a chama do primeiro amor e nos equipe para ganhar almas, Pai Celestial. Para sermos luz, brilhando em meio às trevas, assim como tua pequena igreja lá em Cabina, meu Pai. A congregação da Bíblia Comum, Pai Celestial, que é a embaixada do reino de Deus. Esta igreja que tu escolheste seja também um farol que atrai e que salva e que ora e intercede e que se levanta em santidade e que possa caminhar com poder. Que nossos passos sejam guiados, Pai. Nossos lábios ungidos e nossos corações cheios do teu amor inabalável. Que daqui para frente, Pai, cada vida seja um testemunho vivo de que o impossível tornou-se possível quando a graça encontrou o propósito. Oh, Senhor Deus, toma posse das nossas vidas. Faz de nós instrumentos vivos do teu reino. Faz de nós construtores de teus caminhos. Faz de nós portadores da esperança que só Jesus pode dar. O nosso sim total e irrestrito, que o céu se mova, que o Espírito Santo se derrame e que o mundo veja o poder de Deus vivo através de nós, em nome supremo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua abençoando este ministério, Pai. Abençoa o teu servo Rubem Biturba, Pai. Deus, transforma estas pequenas palavras, estas pequenas lições, Pai, em um impacto verdadeiro e fortalecedor, no nome de Jesus Cristo.